Pronto. Pronto, então vamos lá. Pessoal, boa tarde. Para quem veio à aula passada, hoje nós vamos continuar o assunto que foi dado, que foi discutido na última aula, certo? Em relação aos aspectos do diagrama de classes, certo? Como eram muitos aspectos, muita coisa teórica, eu não queria encher a cabeça de vocês e acabei parando o assunto pela metade. Então hoje a gente vai concluir esses assuntos e é isso. Vamos começar aqui falando de interface, certo? Para quem não viu na aula passada, se tiver, eu vou postar esse material no Shigai, ainda não postei, postar ele completo, vai ter aula também, e aí vocês podem acompanhar, certo? Então vamos lá. A gente vai agora falar aqui de interfaces, certo? Que são dos aspectos master que existem no nosso diagrama de classes, certo? E é isso. Atualmente, muitas linguagens de programação elas têm adotado essas interfaces como meio para descrever os serviços disponíveis de classes específicas. Ou seja, é como se uma classe estivesse mostrando, através de uma interface, o que ela é capaz de fazer, certo? Os seus serviços. Então, é para isso que existem essas interfaces, certo? As interfaces elas podem ser de dois tipos: fornecidas e requeridas. Uma interface fornecida, ela vai descrever um serviço que é implementado por uma classe, ou seja, que uma classe consegue fazer, certo? Esse conjunto de interfaces implementadas por uma classe vai formar suas interfaces fornecidas e vai representar o conjunto de serviços que essa classe oferece a seus clientes. Então, como se a classe tivesse fornecendo suas interfaces. Por isso, interface fornecida. A classe estivesse demonstrando o que ela consegue fazer, quais são as suas capacidades, certo? E aí, quando nós implementamos uma interface, a classe que suporta o conjunto, uma classe vai suportar o conjunto de características contidas por essa e vai obedecer às suas restrições, beleza? Essas interfaces fornecidas, elas são representadas por um círculo fechado que vai ser ligado à classe por uma linha sólida, certo? Vocês vão ver isso no exemplo que eu trago aqui na frente. E aí vai ser necessário definir uma porta de comunicação entre a interface e a classe. No sentido, olhem só, quando nós pensamos em uma placa-mãe, sabemos que a nossa placa-mãe vai ter uma conexão com o nosso teclado, certo? Então, a nossa placa-mãe, julgando ela, interpretando ela, aqui dentro desse contexto, como uma classe, ela vai possuir um serviço, um método, capaz de entender os dados provenientes de um teclado. Então, ela está oferecendo aqui sua interface. A gente sempre escreve uma interface começando com essezinho e o nome da interface, teclado, certo? Então, aqui é como se eu estivesse disponibilizando as funcionalidades que estarão relacionadas ao entendimento de um teclado para uma placa-mãe. E aí, quem vai trabalhar com essa minha interface de teclado? Uma outra classe chamada teclado, certo? Essa minha classe, placa-mãe, está fornecendo uma interface, ou seja, está disponibilizando, demonstrando que ela possui métodos capazes de entender dados provenientes de um teclado. E aí eu estou representando isso aqui dessa forma, certo? Através de uma interface fornecida. As funcionalidades de entendimento de um teclado estarão disponibilizadas aqui, certo? Pronto. Fiquem com isso aqui em mente, que no exemplo mais à frente, essa noção é complementada. Bora lá. Para as interfaces requeridas, que é a nossa outra possibilidade, nós temos que serão descritos os serviços que outras classes devem fornecer a uma determinada classe, que não precisa ter conhecimento de quais classes implementarão esse serviço. Então, a gente vai ter o caso contrário, certo? A gente vai estar requisitando serviços de outras classes, e essas outras classes implementarão esses serviços que estão sendo
meio que solicitados. Por isso que interfaces requeridas. A nossa classe está requisitando, requerendo algo de outra classe, certo? Elas são representadas por um semicírculo ligado a uma classe por uma linha sólida, certo? E aí, similar às interfaces fornecidas, vai ser necessário também definir uma porta de comunicação entre a interface e a classe. O que nós temos? Bora lá. Expandindo o nosso exemplo. No exemplo anterior, nós não tínhamos uma placa-mãe fornecendo a sua interface de comunicação com o teclado? Sim. Agora nós temos uma placa-mãe requisitando a interface, ou seja, as funcionalidades de um monitor. Por quê? Como se a nossa placa-mãe estivesse repassando essas informações para o monitor, que é um dispositivo de saída, certo? Então, é justamente isso aqui que está ocorrendo. E aí, diferente da nossa interface fornecida, a interface requerida é representada aqui dessa forma, por um semicírculo. Antes nós tínhamos um círculo fechadinho, agora temos aqui um círculo aberto, certo? E aí também mantendo aqui a nomenclatura. Se é uma interface, começa com I minúsculo e segue com o nome dela. Por isso, I monitor, certo? Pronto. Só que vocês só verem essas coisas aqui isoladas não é tão comum. O mais comum é que uma interface fornecida em classe seja uma interface requerida em outra. Então, a gente vai ter a junção dessas duas. Ambas geralmente vão surgir juntas. E é o que está sendo exemplificado aqui nesse exemplo que eu tirei do livro. Vejam só. Temos aqui a nossa querida placa-mãe, com a sua interface fornecida e teclada, certo? E aqui a nossa classe teclado se comunicando através de uma interface requerida, ó, semicírculo aqui, com essas funcionalidades providas pela placa-mãe, certo? Então, temos aqui a conexão de um teclado com a placa-mãe através da disposição das suas interfaces. O teclado está solicitando as funcionalidades, certo? Os serviços que estão sendo oferecidos através dessa interface fornecida da placa-mãe, certo? Então, a placa-mãe tem a capacidade de entender os dados provenientes de um teclado. E o teclado está provendo essas funcionalidades a ela. É isso que está acontecendo, certo? O inverso aqui também. A minha placa-mãe está solicitando as funcionalidades de um dispositivo de saída, no caso, um monitor, certo? E o meu monitor está disponibilizando essas funcionalidades, o que ele consegue fazer. Então, assim que essas classes conseguem conversar a nível de interface, certo? Eu quebrei um pouquinho a cabeça tentando representar essa ligação aqui dentro do Asta, o ML. Eu não consegui fazer sem que essas duas sem que essas duas interfaces elas repetissem o nome, porque vejam só, temos aqui a interface requerida aqui da placa-mãe e temos aqui a interface fornecida do monitor. Se vocês forem fazer isso no Asta ML, vai ficar os dois nomes aqui, certo? E eu queria fazer isso sem que os nomes ficassem sobrepostos, porque não ficava um aspecto tão legal. Mas não consegui. Se alguém souber, se alguém já tiver feito isso, eu agradeço se me der alguma dica. Se não, caso vocês precisem implementar isso, vocês vão precisar deixar esses dois nomezinhos, esses dois nomes das interfaces fornecidas, interfaces requeridas sobrepostas, certo? E aí, para deixar eles exatamente sobrepostos, vai dar uma dorzinha de cabeça, certo? Porque um vai ser um pouquinho mais torto que o outro, e aí por isso que eu optei de trazer o print do livro, certo, gente? Então, é isso, certo? Essa questão aqui da interface, beleza? Mas hoje o foco não é essas interfaces. Tem coisas muito mais legais, coisas muito mais úteis para a gente, até porque isso aqui são coisas de contextos muito específicos. É bem difícil você chegar a trabalhar com essa questão de interface. Estou mais trazendo a nível do escopo da disciplina, certo? Falo isso porque tive muita experiência e não vi essas questões de interface nas minhas vivências. Mas se vocês virem, já sabem como trabalhar com elas, certo? E que vão ter um pouquinho de dor de cabeça para fazer isso aqui no Asta, certo? Mas o foco, o principal objetivo aqui da aula hoje é discutir sobre as nossas queridas restrições, certo? Essas restrições vão trazer aspectos muito massas, certo?
coisas bem legais relacionadas ao nosso diagrama de classes, certo? Então, bora lá. As nossas restrições, elas vão constituir informações extras, e essas informações vão definir condições a serem validadas durante a implementação. Veja só, não são restrições. Se são restrições, vão restringir, vão dar condições, coisas que deverão ser validadas durante a implementação. Que coisas podem ser essas? Bora lá. A gente pode dar restrições aos nossos métodos podem ter algum tipo de restrição, certo? Trago exemplos disso. Podemos dar restrições às associações que ocorrem entre as nossas classes. Não estamos em um diagrama de classes? Sim, estamos. As nossas classes estão se relacionando. Nessas relações, nós podemos ter restrições. E é isso que é permitido representar com esses camaradinhos aqui. Certo? Também podemos dar restrições aos atributos, não somente aos nossos métodos e às associações entre as classes. Também é possível restringir coisas relacionadas aos atributos de uma classe. E aí eu vou mostrar isso aqui também na nossa aula de hoje, certo? Essas restrições, elas são representadas, podem ser representadas por textos limitados por chaves, certo? A gente vai ter lá um camaradinha no HTML que vai ser uma notinha, e aí dentro dessa notinha a gente pode utilizar uma chave para poder delimitar uma restrição lá dentro, certo? Se não utilizarem essa chavinha, tudo bem, mas o ideal é que utilizem porque já é algo padronizado, certo? A gente sempre busca seguir essas padronizações, beleza? E aí, quais são as utilidades dessas restrições? Bora lá. Nós podemos detalhar requisitos não funcionais, certo? Aqui, para quem está pagando engenharia de requisitos comigo, já deve ter uma noção do que vem a ser esses requisitos não funcionais. Para quem não sabe, são coisas que são relacionadas à forma como nós implementamos determinadas funcionalidades, certo? Pode incluir regras de negócio, e aí, como são coisas que restringem, então, podem ser representadas por restrições, certo? Olha só que legal. Olhem só aqui um exemplo de uma restrição. Tenho que uma classe sócio se relaciona com a classe locação através de uma associação que eu batizei de realiza. O que isso significa? Ainda tem multiplicidade aqui, de 0 para muitos. Vamos ler isso aqui. O que significa? Um sócio realiza nenhuma ou muitas locações. Uma locação é realizada por somente um sócio. Como eu sei disso? Porque quando a minha multiplicidade não está aqui disposta, está vendo que eu tenho essa multiplicidade desse lado, mas desse lado eu não tenho? Isso significa que é aquela multiplicidade de 1 para 1, certo? Então eu consigo ler dos dois caminhos. Um sócio realiza nenhuma ou muitas locações. Uma locação é realizada por somente um sócio, certo? Dado aqui um contexto específico em que isso pode ser útil. Beleza? Pronto. O que vocês estão vendo de novo aqui dentro? Estamos vendo essa restrição, essa notinha adesiva aqui. Como eu sei que é uma restrição? Porque, vejam só, está entre as minhas chaves, certo? E aí, bora dar uma lida nela. O que essa minha restrição diz? Um sócio só pode realizar uma nova alocação depois de ter devolvido a alocação anterior. Então, vejam só, isso é uma regra de negócio. Não vai ser algo que é equivalente a todos os sistemas dessa natureza, no sentido de que, se eu tenho um sistema no qual um sócio realiza uma alocação, não necessariamente eu vou impedir que o meu sócio faça uma nova alocação. Não, só faço uma nova alocação caso ele já tenha devolvido a alocação anterior. Não, isso é algo que eu posso implementar no meu sistema ou não. Então, como é algo que reflete uma regra de negócio, uma restrição, então faz mais sentido representar aqui dessa forma. E aí eu estou restringindo, estou delimitando que essa alocação feita por um sócio só pode ser concretizada se esse sócio não tiver, na verdade, em falta com a sua alocação anterior. Se ele locou, que ele devolva, certo? Então é isso aqui que está sendo restringido. Nosso primeiro exemplo, fácil, básico de ser entendido, certo? Pronto.
Essas restrições, bora lá, vamos expandindo aqui, é uma coisa muito legal de se discutir. Essas restrições também podem ser aplicadas para validar um atributo ou método de uma classe específica. Eu não disse que ela não se restringia só às associações, que é o que está tendo aqui? Sim, ela também se aplica aos métodos e atributos das nossas classes. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. O atributo da classe conta comum. Olhem só. Lembra da nossa conta comum, que foi a primeira classe que eu apresentei no início dessa nossa aula? E a gente foi discutindo todos os aspectos dela. Nós estamos discutindo aqui por que ela é protected, para quem lembra desses níveis de acesso. Discutimos aqui os tipos de dados, os seus métodos, os seus tipos de retorno possíveis. Ótimo. E aí vocês viram que à medida que eu fui discutindo cada um desses atributos, eu fui falando coisas relacionadas à sua implementação, não fui? Fui. Só que só falar isso da boca para fora não é tão útil para quem for ver esse meu aparato documental, esse meu diagrama de classes, e não tiver o conhecimento, não tiver participado dessa minha aula, certo? Então, essas restrições, elas já vêm justamente para deixar as coisas mais claras, certo? Como, por exemplo, a questão do saldo. Nós vimos lá que o saldo, ele era um atributo que era recalculado, certo? Sempre que ocorria um depósito ou um saque, o saldo era recalculado. Então, era isso que a gente estava fazendo. E aí, estou tendo essa restrição para dizer exatamente isso aqui, ó, meu saldo, ele vai ser recalculado sempre que houver um depósito ou um saque, certo? Vamos ver aqui a nossa senha. Olhem só. A nossa senha, nós estamos delimitando que ela deve ter 6 dígitos, obrigatoriamente. Deve ter exatamente 6 dígitos. Por algum motivo, é obrigatório isso acontecer. Se eu não tivesse essa restrição, quem fosse implementar isso? Só vendo esse aparato visual, esse diagrama de classes, teria conhecimento disso? Não, teria dificuldade para poder interpretar isso, certo? E aí não seria uma coisa legal. Com essa restrição já fica mais evidente. Vejam só, se eu pedisse para vocês implementassem essa classe, certo? Essa classe conta comum aqui, para quem já pagou o PO. Se eu pedisse para vocês implementassem isso, no momento em que vocês fossem abrir uma conta, vocês não iam receber uma série de dados, uma série de parâmetros? Pronto. Quando nesse processo de abrir a conta, que é quando vai criar uma nova conta, nesse processo de abertura da conta, vocês teriam lá dentro, no método de vocês, uma verificação para ver se a senha recebida ela possui exatamente 6 dígitos. E se ela possui 6 dígitos, é um fator que permite que a conta seja criada. Caso ela não possua, então vocês não vão poder prosseguir com a criação da conta, certo? Só dando aqui um exemplo. Agora, outra coisa, olha só, a data de abertura do tipo date e a data de encerramento também do tipo date, elas possuem uma restrição. Que restrição é essa? Bora lá, vamos ler aqui a nossa notinha adesiva. As datas de abertura e encerramento devem ser obtidas do sistema. O que eu estou dizendo? Há diferentes maneiras em um software de se obter datas, não é verdade? Posso pegar a data do sistema operacional, posso pegar a data do sistema, do sistema que está sendo executado no meu software, posso pegar a data de algum outro servidor, enfim, diferentes maneiras. Só que aqui eu estou restringindo que essas datas, a data de abertura e a data de encerramento, devem ser obtidas do sistema. Então, isso significa que o meu sistema, certo? O meu sistema bancário vai ter alguma funcionalidade de data, certo? Ele sempre vai estar lá contando as datas, a hora, enfim. E aí as minhas datas devem ser obtidas desse relógio interno do meu sistema. Porque isso faz mais sentido, certo? Não faz sentido eu pegar a data do sistema operacional do meu usuário. Não, o meu usuário pode ter mudado essa data, ou pode ter algum fuso horário diferente, sei lá, alguma condição que venha ocasionar algum problema, certo? E aí faz mais sentido obter essas datas já do próprio sistema, se o sistema já tem esse seu relógio interno, beleza? Então aqui são 3 restrições relacionadas aos atributos e que fazem sentido de estarem presentes na minha classe, beleza?
Pronto. Há também outros tipos de restrições. Uma delas é o read-only, que especifica que um valor só pode ser lido e não modificado. Posso ter esse tipo de restrição, certo? Pode dizer que ela é uma constante. Eu não consigo aqui pensar em algum atributo aqui para a conta comum, mas se eu tivesse algum deles, eu poderia ter essa notinha e eu poderia dizer que ele é somente de leitura, não vai sofrer nenhum tipo de modificação, algo do tipo. E aí, quem for trabalhar com essa minha classe leva isso em consideração, certo? Também posso determinar que um atributo ele é o quê? Static. O que é um atributo static? É um atributo estático, ou seja, um atributo cujos valores serão idênticos para todos os objetos de uma classe. A minha classe, lembrando lá do comecinho, quando eu comecei a falar desse assunto, o que é a classe? A classe é o molde. O que é objeto? O objeto é o resultado obtido a partir desse molde, certo? Minha classe é meu grupo de objetos com características em comum. Cada item, cada objeto desse grupo é um objeto, uma instância dessa classe, certo? Então, se eu vou trabalhar aqui com atributos estáticos, significa que todos os objetos dessa mesma classe possuirão esse atributo com o mesmo valor, certo? Olhem só aqui um exemplo. Um exemplo de uma ligação. Estamos representando o sistema do telefone de vocês, certo? Uma das funcionalidades que existem do nosso smartphone. E aí, quando vocês vão fazer uma ligação, Opa, já estava dando spoiler. Quando vocês vão fazer uma ligação, o que ocorre? Quais são os aspectos a nível de programação? Nós temos um número da ligação, não é verdade? Vocês não estão ligando para alguém? Sim. Ou estão recebendo a ligação? Há um número que é registrado. Então, esse número está aqui nessa classe ligação e ele é do tipo long. O tipo da ligação, e aqui eu estou inteiro, para representar se é uma ligação recebida ou se é uma ligação efetuada. Não há essas duas possibilidades? Sim, eu posso receber, posso efetuar uma ligação, certo? Se há uma terceira possibilidade, não sei, mas pensa que nessas duas. Temos aqui também, olhem só, data da ligação, aqui do tipo dates, para representar uma data, certo? Essa minha ligação, independentemente de eu ter recebido ou efetuado ela não vai ter uma data? Sim, vai ter. Ela não vai ter uma hora? Sim, também vai ter. Então, aqui são dois atributos que fazem sentido estarem na minha classe ligação, certo? Bora lá. Tenho aqui também a minha duração. Eu, quando efetuo uma ligação, não fica registrado no meu smartphone a sua duração? Sim, fica. Se vocês forem ver a última vez que vocês ligaram para sua mãe ou a última ligação de vocês, aí no smartphone de vocês, vocês vão ver que fica lá um valor armazenado representando a duração dessa ligação. Esse valor, se eu não me engano, ele é armazenado em minutos e segundos. E aí fica essa duração da ligação, certo? E ela é do tipo time. Então também faz sentido ter esse atributo dentro dessa minha classe ligação, certo? Pronto. Tenho aqui um outro, ó, atendida ligação. O que é que eu estou querendo representar com esse atributo? Se a minha ligação ela foi atendida ou não. Por isso aqui um boolean, certo? E aí se a minha ligação foi perdida ou foi atendida, vai ter algum valor representativo disso nesse atributo. Agora, olhem só o que eu tenho aqui. Tenho aqui tom ligação, certo? E aí é um string que identifica algum tom armazenado no meu telefone, no meu smartphone. Tá. O que tom ligação tem aqui que os outros não têm? Ele tá com esse sublinhado embaixo. Na UML, esse sublinhado embaixo significa que é um atributo static, que é um atributo estático. Se é um atributo estático, consequentemente, conforme eu abordei aqui nessas definições, é um atributo cujos valores serão idênticos para todos os objetos da classe. Sempre que eu tiver uma ligação, eu não vou ter uma nova instância dessa classe? Sim, porque eu posso ter diferentes números me ligando, ou se for o mesmo número, a data e a hora vão ser diferentes. Então, vai ser um objeto por si diferente. Certo? Não vou ter possibilidade de receber duas ligações no mesmo momento do mesmo número. Não há possibilidade de fazer isso.
certo? Mesmo que sejam ligações do mesmo número, elas terão uma data e uma hora diferente. Podem estar na mesma data, no mesmo dia, mas a hora vai ser diferente, nem que seja uma questão de milésimo, certo? Então, vai ser diferente. Beleza, mas o que essas instâncias, o que esses objetos da minha classe ligação terão em comum? Eles terão o mesmo tom, certo? Hoje em dia, nós já estamos acostumados a utilizar o celular no modo vibratório, certo? Acho que ninguém aqui mais deixa o celular fora do silencioso no vibratório, já é comum. Mas, antigamente, certo? Antes dessa modinha dos smartphones, acho que posso até falar antes do WhatsApp ter surgido, era muito comum todos nós termos um tom, certo? Eu usava bastante, tinha alguns que eu achava bem divertido, tinha até uma vozinha fininha, ficava dizendo, tô ligando pra você e tal, era coisinha que eu achava engraçado, sabe? E é tipo, para todas as ligações que eu fosse receber, o tom seria o mesmo. E esse tom, ele é identificado por algum string, o nome desse tom que está armazenado no meu celular. Então, para todas as instâncias dessa classe ligação, o atributo tom ligação vai ser estático, ele nunca será modificado, certo? Então, por isso que ele é representado aqui com com esse sublinhado, beleza? Pronto. E aí, como vocês representam isso no AstroML? Vejam só. Trago aqui um recorte do AstroML, no qual vocês selecionam o atributo, e aí lá embaixo, no canto inferior esquerdo, vai ter esses atributos para vocês modificarem, certo? E aí temos aqui, ó, static, e aí vocês mudam de false para true. Quando vocês fazem isso, ele vai ficar com esse sublinhado, simbolizando que aquele é um atributo estático. E aí, para quem for trabalhar com o seu diagrama de classes, vai ver que aquele atributo deve ter o mesmo valor para todas as instâncias da classe, certo? Então, isso é uma coisa interessante que nós temos a possibilidade de restringir no nosso diagrama de classes, beleza? Pronto. Essas restrições, elas se aplicam de diversas formas, certo? Não só naquelas notinhas adesivas, não só nesses atributos estáticos, elas se aplicam, olha só, também para representar o ou exclusivo, certo? Para quem aqui já pagou matemática discreta, ou lógica matemática, ou para quem ainda está pagando, tem conhecimento disso, desse ou exclusivo, certo? Até nível de programação, a gente utiliza algumas vezes esse ou exclusivo, né? Mas como nós utilizamos o ou normal, certo? Mas nós temos o ou exclusivo. E esse ou exclusivo ele é útil quando instâncias de duas ou mais classes podem se relacionar com instâncias de outra classe específica, no sentido de que somente uma dessas classes vai se relacionar com a instância da classe em questão. Vixe, meu Deus, professor, você me deu um nó. Certo, olha só. Em tese, o que eu estou dizendo? Que uma instância é favorecida em detrimento da outra, certo? Vamos entender esse nível de programação. Olha só, aqui mais um exemplo. Temos aqui a nossa classe conta comum se relacionando com as classes pessoa física e pessoa jurídica, certo? Aqui estou só trazendo um exemplo. Tá. O que está simbolizando esse nosso diagrama de classes? Eu estou dizendo que uma pessoa física que possui seu CPF, certo? Que é o que identifica a pessoa física, ela possui uma ou muitas contas, não é verdade? Sim, eu posso no banco possuir diversas contas, certo? Não vou dizer diversas, acredito que tem uma limitação. Mas aqui eu estou representando assim como diversas, certo? Posso ter uma conta ou muitas. Beleza? Pronto. Uma pessoa jurídica com seu CNPJ, ela também possui uma conta e ela possui uma ou muitas contas, não é verdade? Pronto. Só que olhem só, temos aqui essa restrição com o meu ou. O que eu estou dizendo? Que essa conta, uma instância dessa classe, conta comum, ou seja, uma conta, ela só vai pertencer a uma pessoa física ou a uma pessoa jurídica. Ela não pode pertencer às duas ao mesmo tempo, certo? Eu posso ter uma conta pertencendo a uma pessoa física e uma pessoa jurídica? Não, não posso. Por isso esse o exclusivo, certo? Que um é favorecido em detrimento do outro, certo? Não há possibilidade dos dois serem satisfeitos, certo? Então, uma conta somente vai estar atrelado a uma dessas instâncias.
ou uma conta comum pertence a uma pessoa física, ou uma conta comum pertence a uma pessoa jurídica. E aí é isso aqui que eu estou representando, certo? Essa regrinha de negócio que está por trás desse diagrama de classes, beleza? Pronto. Outro exemplo, bora lá, hoje a aula vai ser só de restrições, pra você ver como isso aqui é uma coisa muito legal. Outro exemplo do uso de restrições pode ser aplicado à definição de coleções ordenadas, certo? Para quem aqui já pagou as disciplinas de PO e as disciplinas de algoritmos, não, estruturas de dados, desculpe, nós temos as nossas famosas coleções de objetos, certo? E essa coleção é definida como conjunto de instâncias associadas a outro objeto. Vejam só, vamos entender esse conceito teórico fazendo uma analogia, certo? Fazendo um estudo das páginas que você curtiu no Facebook. Olhem só o exemplo que eu trago aqui. Estou trazendo duas classes, usuário, página. Um usuário curte nenhuma ou muitas páginas. Uma página é curtida por um usuário ou muitos, certo? Pronto. O que que eu tenho além aqui? Tenho essa relação de agregação. Para quem lembra, na relação de agregação, quando eu apresentar os dados de usuário, quando eu apresentar essa classe, é ideal que eu apresente também essa classe, as classes relacionadas a esse usuário. Aqui dentro desse contexto faz sentido. Por quê? Eu estou numa rede social, Facebook. No Facebook aparecem as páginas que você curtiu, não é verdade? Sim, aparece. Então, por trás, a lógica é exatamente isso aqui. Quando o seu usuário for apresentado, você estiver logado, suas informações forem apresentadas, certo? As páginas que você curtiu também aparecem, certo? E aí você, como usuário, bem a grosso modo, o que, que você possui? Um login, que é um string, e uma senha, que também é um string. O que, que uma página possui? Uma página possui o seu nome, string, seu tipo, string, o número de likes, o inteiro, certo? E aí temos aqui essa relação, ó, um usuário curte nenhuma ou muitas páginas, uma página é curtida por um ou muitos usuários. Acho que eu poderia deixar aqui nenhum ou muitos usuários, certo? Eu poderia ter feito isso. Acho que ficaria mais ideal. Há páginas que não são curtidas por ninguém. Isso não impede a sua existência, certo? Então, essa relação aqui eu deveria ter mudado. Deveria ter zero ou muitos, faria mais sentido. Pronto. Mas além do que nós já conhecemos, porque você já conhece classe, já conhece os atributos, já conhece o nome de uma associação, já conhece a multiplicidade, já conhece a direção da leitura aqui da nossa associação. O que está aparecendo de novo aqui? Está aparecendo aqui, ó, esse camaradinha, ordered, certo? O que isso está simbolizando? Eu não estou com uma relação de agregação. Sempre que eu tiver uma relação de agregação, eu vou apresentar todas as classes página, certo? Todas as instâncias dessa classe página, todos os objetos dela. Eu não vou apresentar todas essas instâncias relacionadas a esse usuário dentro desse contexto? Vou. E eu quero apresentar isso de que forma? De uma forma ordenada. Por isso, ordered, certo? Eu estou restringindo a apresentação dessas minhas páginas, certo? Por isso, eu adoto esse ordered, certo? E aí, para quem for trabalhar nisso, vai precisar levar em consideração que essa apresentação tem que ser ordered, tem que ser ordenada, certo? E aí, como essa ordenação? Pode ser por ordem alfabética, pode ser pelo número de likes, pode ser pela data da curtida, enfim. Eu especifico isso quando eu fizer a minha documentação do diagrama de classes, certo? Eu delimito lá que eu quero que apresente de uma forma ordenada, levando em consideração a data que foi curtida, certo? A página, por exemplo. Beleza? Pronto. E aí, para quem tiver curiosidade, quiser implementar isso aqui no Asta, certo? Já que não é uma coisa tão intuitiva, então eu sempre acho legal enfatizar esses aspectos. Como vocês fazem isso? Vocês selecionam a associação, certo? E aí clicam aí eu acho que na constraint B, que é do inverso. Esse aqui é o A, que é onde inicia, que é onde termina. Então vocês clicam na constraint B, isso, na constraint B, que é o final,
E aí vem aqui, adicionam mais um e escrevem o nome. Não precisam colocar dentro das chaves. O próprio Asta já faz esse preenchimento por vocês, certo? Então, se vocês querem restringir a forma como esses dados são apresentados, se são apresentados de forma ordenada, se são apresentados de forma desordenada, ou alguma outra lógica que faça sentido, então vocês podem seguir esses passos, certo? Clicam na associação, selecionam Constraint B, já que é o final, ó, tô vindo daqui A para B, a direção, e aí vendo aqui na minha Constraint B, adiciono uma nova delas, escrevo o nomezinho dela aqui dentro, pronto, certo? Fica dessa forma, beleza? Vamos lá. Eu tenho outras restrições que podem ser aplicadas a uma coleção. Que outras restrições são essas? Eu tenho a unic, que ela vai determinar que um elemento na coleção não pode se repetir, certo? Aquela minha instância vai ser única, certo? Então ela não pode se repetir de nenhuma forma. Tenho a minha bag, que permite que um elemento apareça mais uma vez, certo? Já é o inverso da unic. E tem a minha sequence, que representa uma sequência, certo? Vamos ver aqui o exemplo da unic. Olhem só, voltando à relação da pessoa com conta comum. Agora aqui eu estou considerando a pessoa geral. Não estou considerando essa pessoa física ou pessoa jurídica. Estou dizendo que uma pessoa possui uma ou muitas contas. Uma conta é possuída por uma ou muitas pessoas. Por que que uma ou muitas pessoas podem possuir uma conta? Por conta da capacidade de ser uma conta conjunto. Lembra? Uma conta conjunta, na verdade. Seus pais, por exemplo, podem ter uma conta conjunta para eles, podem ter uma conta conjunta para vocês, certo? Enfim, diferentes contextos. Pronto. Mas além disso, além do que nós já conhecemos, atributos, classes, nome da associação, multiplicidade, o que tem aqui de novo? Tenho novamente essa minha restrição, certo? Aí eu tenho aqui minha restrição unique, certo? O que eu estou simbolizando? Estou simbolizando que uma conta comum, uma instância desse camarada aqui vai ser único, certo? Ela não pode se repetir. Como eu garanto que uma conta não se repita? Através do seu número da conta, certo? O número da conta é o que vai delimitar que aquela conta ela é o quê? Única. Então, dentre esses atributos, se eu estou tendo uma restrição do tipo unique, estou restringindo que a instância dessa classe deve ser única, não pode se repetir, então eu tenho que delimitar, tenho que pensar em qual desses atributos vai ser útil para esse propósito. E aí, nesse contexto, qual dos atributos é útil? O número da conta. O número da conta vai ser único, beleza? Pronto. E aqui o que eu tinha enfatizado, né, para que o objeto da conta corrente seja único, é necessário que ao menos um de seus atributos armazene um valor que não se repita em outro objeto da classe. E aí, no caso de uma conta corrente, o número da conta poderia desempenhar sua função, certo? Quando existe um atributo único em a classe, é possível criar uma associação qualificada, certo? Isso aqui é o que eu queria falar agora. Eu deveria ter cortado isso aqui, que eu já me antecipei, eu sempre me antecipo, mas bora lá. Quando existe esses atributos únicos nas nossas classes, certo? É possível que vocês criem uma associação qualificada, segundo o que versa a OML, certo? E aí, essa associação qualificada, ela consiste numa forma de identificar individualmente um objeto dentro de uma coleção, certo? Vou ter lá minha coleção de contas, vou, por exemplo, ter lá minha coleção de páginas, mas algum atributo delas vai ser único, vai me permitir que eu identifique uma instância, certo? Beleza. E aí o qualificador da associação, ele é representado por um pequeno retângulo ligado ao final da associação. Mais uma vez, isso é uma das coisas que versa o ML, é uma das coisas que eu tenho que falar na disciplina, mas que eu não consegui descobrir como representar na ferramenta que nós utilizamos, no Asta. No livro está dessa forma, olhem só. Tenho aqui a minha classe pessoa relacionando com a minha classe conta.
E eu tenho aqui uma pessoa possui uma ou muitas contas, aqui é a minha relação nick. E olhem só, a minha conta, ela é um nick, certo? Estou dizendo que ela é única. Beleza. E eu estou delimitando aqui com essa associação qualificada, esse retângulo que enfatiza qual dos seus atributos vai ser responsável por identificá-la individualmente. Cada instância vai ter um número da conta diferente. Esse número da conta não vai poder se repetir, porque ele quem vai identificar diferentes contas, certo? E aí, se eu quisesse representar isso aqui em uma associação qualificada, eu teria que fazer algo dessa forma. Entretanto, não descobri como fazer no Asta, quebrei a cabeça, procurei e não achei, certo? E aí, caso vocês precisem fazer isso, vocês podem representar dessa forma. Podem fazer a mão, certo? Se não conseguirem no Asta, ou se encontrarem alguma gambiarra que seja possível por lá, vocês ainda estarão respeitando os preceitos da UML, certo? Já que isso aqui é algo que a UML versa, mas eu não consegui descobrir como representar no Asta, certo? Então, por isso que eu trouxe esse print aqui do livro. Mas é uma das possibilidades, que está só enfatizando um aspecto que é o identificador único dessa classe. Obviamente, da forma que está aqui, para a gente, nós que temos experiência com programação, nós já sabemos que o atributo, o número da conta, vai ser o seu atributo único, que vai permitir identificar uma única conta, não é verdade? Então, na nossa própria experiência, isso já vai ser evidente, certo? Então, talvez, por esse motivo, o Asta não permita, não tenha a funcionalidade de implementar isso, mas se alguém descobrir e quiser compartilhar comigo depois, eu fico muito agradecido, porque eu não consegui descobrir, certo? Mas intuitivamente, devido à nossa experiência, a gente já sabe que o número da conta vai ser esse atributo único, que vai identificar cada tipo de conta, certo? Pronto. Essas restrições, elas podem ainda ser utilizadas para definir melhor a semântica das classes especializadas derivadas de classes gerais. Olha só que legal. As nossas restrições aplicadas a essas generalizações e especializações, quando são aplicadas para essas classes especializadas, elas podem ser do tipo completa, incompleta, separada ou sobreposta. Uma restrição completa diz o seguinte: quando todas as subclasses possíveis foram derivadas da classe geral, certo? Ou seja, temos uma classe geral e aí derivamos todas as suas possibilidades de especialização, certo? E a gente pode ter alguma restrição desse tipo. Também podemos ter uma restrição do tipo incompleta. E é o inverso disso, quando ainda é possível derivar novas subclasses, certo? Quando há essa possibilidade de derivar novas coisas. Temos a separada ou disjunta, que é quando as subclasses são mutuamente exclusivas, certo? E as sobrepostas, quando o fato de pertencer a uma classe não impede que pertença a outras, certo? Vamos ver esses exemplos aqui, olhem só. Voltemos ao exemplo da nossa classe, o quê? Conta comum. Minha classe conta comum, com todos os seus atributos, vejam só, seus atributos obtidos através de um cálculo, como aqui a data de encerramento, saldo, que sempre é calculado, por isso que tem essa barrinha aqui do lado, certo? Para quem se recorda disso, da aula passada. Pronto. Tenho que a minha classe, conta comum, conta corrente, ela pode derivar outras duas classes, que é a classe conta especial, e essa classe conta especial simboliza que é uma conta com um limite, certo? E esse limite permite sacar além do que está na conta, certo? E tem a minha classe, o que? Conta poupança, que é uma conta que vai ficar rendendo um determinado valor de acordo com uma certa data. Beleza? Pronto. Tenho aqui a minha relação de generalização e especialização, vocês já estão cansados de ver isso, em que eu sei que minha conta especial e conta poupança estão herdando as características de conta comum por conta dessa associação aqui, com essa setinha. As classes especializadas apontam para a classe geral, certo? Está todo mundo cansado. Mas o que tem de novo aqui, professor? Tem isso aqui, ó, temos uma restrição, olha só. Estou dizendo que é uma associação
completa e uma associação separada. Tá, vamos relembrar o que é. Associação completa, quando todas as subclasses possíveis foram derivadas da classe geral. O que a minha conta comum pode derivar? Minha conta comum pode derivar uma conta especial, pode derivar uma conta poupança. Existe algum outro tipo de conta? Acho que não, né? Não sei, gente. Eu acredito que não, por isso eu julgo como completo. Se alguém aqui tem muita familiaridade com sistemas bancários e tem conhecimento de uma outra modalidade de conta, por favor, avisa aí no chat que aí eu mudo esse exemplo aqui na aula, certo? Eu adiciono a nova classe e aí eu mantenho a capacidade de ser completa. Mas pensando assim, ao nosso entendimento, ao que a gente sabe sobre bancos, sabemos que podem existir uma conta comum, corrente, a conta especial e a conta poupança. Então, isso significa que está completo. Derivei dessa classe geral todas as suas possíveis classes especializadas. Por isso está aqui completa. Ótimo. Mas eu tenho outra coisa aqui, o que é separada. O que é o separada? Vamos ver aqui. Separado ou disjunta. Quando as subclasses são mutuamente exclusivas. Ou seja, a minha classe conta corrente, ela não é exclusiva? É. A minha classe conta especial não é exclusiva? É. Minha classe conta poupança é exclusiva? É. Então, faz sentido. Derivei da classe conta comum todas as possíveis, completa. Todas as minhas classes, elas são exclusivas, então, separadas. Elas existem, elas são mutuamente exclusivas. Beleza? Pronto. Vamos aqui para outro exemplo, olha só. Tenho aqui um veículo, e um veículo ele pode ser do tipo aéreo, pode ser do tipo aquático, certo? Pronto. Tenho aqui duas relações, sobreposta e incompleta. Vamos ver aqui. Sobreposta, quando o fato de pertencer a uma classe não impede que pertença a outras. Incompleta, quando ainda é possível derivar novas classes. Tá. Incompleta, eu sei que há outros tipos de veículos, não só aéreo e aquático, certo? Há algo além que ainda pode ser derivado desse tipo de veículo, certo? E aí, sobreposta, quando o fato de pertencer a uma subclasse não impede que pertença a outras, certo? Ou seja, essa minha classe aérea ainda pode servir como uma classe geral para outros tipos. Posso ter outros tipos de veículos aéreos, certo? Sei lá, um helicóptero, um avião, veículos aqui aquáticos, não sei, outros, enfim. Mas a gente pode ter, certo? E aqui, para quem ficou na dúvida por que é incompleto, porque eu poderia ter colocado aqui também terrestre, certo? Aqui, no fato de veículo, estou considerando as capacidades gerais, certo? Que vai ter algum motor, que vai usar gasolina, enfim, certo? E aí, eu posso ter um veículo aéreo, posso ter um veículo aquático, posso ter um veículo terrestre. Como o veículo terrestre ficou faltando aqui, então essa minha relação ficou incompleta, certo? E aí sobreposta porque essas minhas outras classes especializadas podem derivar outras classes, certo? Então fica essa lição aí para vocês, certo? Pronto. Apesar de sua utilidade óbvia das restrições, devemos evitar o uso de muitas restrições no diagrama de classes. Por quê? Você pode deixar o seu diagrama muito poluído e difícil de ler, certo? Quando vocês colocam muitas restrições. É legal ter restrições, é legal ter as notas adesivas, mas a gente sabe que tudo que nós utilizamos com excesso não é legal. Certas coisas em excesso não são boas. Então, é necessário que vocês dosem quando utilizarem esses fatores, certo? Vocês usem restrições somente quando forem realmente importantes. Esse é o ideal. Caso contrário, quando vocês forem utilizar essas restrições, elas devem ser detalhadas, ou quando não for utilizar, né? Elas podem ser detalhadas em outros diagramas que enfoquem os processos nos quais elas são necessárias. Então, se é uma restrição muito específica, se ela pode ser utilizada em outro diagrama, então coloque ela para esse outro diagrama, certo? Pode ser uma das possibilidades. Se vocês querem adicionar ela, e aí no diagrama de classes, talvez ela não fizesse tão sentido, mas no diagrama de atividades, por exemplo,
fosse mais útil, então coloca lá essa restrição, certo? Faz mais sentido, beleza? Pronto. Para finalizar aqui e trazer maior entendimento das coisas que nós discutimos ao longo dessa aula, certo? Da aula passada e dessa que nós trouxemos vários aspectos relacionados ao diagrama de classes, eu trago aqui um exemplo. E o exemplo, que é o que a gente já vem discutindo, é o do nosso querido sistema bancário. Então, olhem só como seria um diagrama de classes do nosso sistema bancário, certo? A gente já está acostumado, são coisas que vocês já estão cansados, diria eu, de ver eu discutir sobre isso na sala, certo? Mas é importante para fixar o conhecimento. Então, vamos lá. Temos aqui o nosso diagrama de sistema bancário. Beleza? Pronto. Vamos ver aqui. Temos uma pessoa. Vamos ver as classes. Temos a classe pessoa, pessoa física, pessoa jurídica, conta comum, conta especial, conta poupança e movimento. Para quem não viu a aula passada, vou retomar aqui um pouquinho. Pessoa é uma classe geral que vai representar o cliente do meu sistema bancário, certo? Meu sistema bancário pode ter dois tipos de clientes. Pode ter um cliente pessoa física, pode ter um cliente pessoa jurídica. São as duas possibilidades, certo? Pronto. Para uma pessoa, eu tenho seu nome, endereço, CEP, telefone, renda e situação. Esses aspectos que estão aqui se repetem para a pessoa física e para a pessoa jurídica. O que diferencia uma pessoa física de uma pessoa jurídica? Uma pessoa física vai possuir CPF e RG, uma pessoa jurídica vai possuir CNPJ. Então, essas são as duas diferenças, são os aspectos, os atributos que diferenciam uma pessoa física de uma pessoa jurídica. Beleza? Que são os dois possíveis perfis de clientes para o meu sistema bancário. Certo? Pronto. Vamos ver aqui minha conta comum. Conta comum, eu posso ter uma conta especial e uma conta poupança. Eu já falei isso agora há pouco, então acho que não há necessidade de reenfatizar isso de novo, certo? Pronto. Lembram que nos exemplos, sempre que houvesse algum tipo de registro, principalmente lá no nosso diagrama de casos de uso, lembram? A gente tinha lá que quando ocorresse um registro, quando ocorresse alguma movimentação financeira, certo? Nós teríamos que ter algum tipo de registro, não é verdade? Pronto. Então faz sentido ter essa classe movimento. E aqui minha classe movimento, olhem só, ela já é novidade. Ela vai ter o tipo de movimento, que vai ser um inteiro, e esse inteiro vai representar se é um depósito ou se é um saque. Temos a data e a hora do meu movimento, e olhem só, temos a barrinha aqui do lado. O que a barrinha do lado simboliza? Simboliza que são atributos calculados, certo? Atributos obtidos de algum cálculo. Então, a minha hora e a minha data serão obtidos de algum cálculo, certo? E aí são atributos do tipo date e time, certo? E temos aqui o valor do movimento. Se é um saque ou se é um depósito, consequentemente, vai ter um valor, certo? Não vou poder efetuar um saque ou um depósito com R$0, certo? Também há uma restrição. Olha só, poderia ter uma restrição aqui, mas essa restrição é muito óbvia, né? Muito óbvia essa restrição. Acho que é claro para todo mundo que não é possível efetuar um saque ou um depósito de R$0, certo? Pronto. Beleza. Vamos lá. O meu movimento registra uma conta comum, certo? Está sendo relacionado a uma conta. Ele está registrando um tipo de movimento, se é saque ou depósito, e aí está relacionando isso com a conta comum. Então, o movimento registra um movimento relacionado a uma conta comum. Vejam só, a multiplicidade aqui é de 1 para 1, certo? Porque ela está ausente. Ok? Pronto. Então, o movimento vai registrar algo de uma conta, certo? E aí essa conta pode ser conta especial ou conta poupança, porque nós temos aqui a relação de generalismo, certo? Generalização, desculpa. Generalização e especialização. A nossa famosa herança. Beleza? Pronto. A minha conta comum, olha só, ela pode ser registrada em um ou muitos movimentos, não é verdade? Sim, eu posso ter na minha conta um ou vários movimentos financeiros. Posso ter um saque, um depósito, posso agora fazer
um depósito na minha conta, daqui a um tempo eu vou lá, faço um saque, depois eu faço outro saque, depois faço outro depósito, e assim vai sendo armazenado na minha conta. Então faz sentido a minha conta comum ter registrada um ou muitos movimentos, e cada movimento vai registrar a minha conta comum, certo? Vai estar relacionado a uma conta comum, beleza? Pronto. Entendida essa relação? Certo. Se alguém tiver alguma dúvida, mande no chat, por favor. Vamos ver aqui agora a relação de pessoa para a conta comum. Pessoa possui uma ou muitas contas comuns. Ou uma ou muitas contas, desculpa, sempre fico lendo conta comum, mas é a conta comum ou conta especial ou conta poupança, certo? Então ela possui uma ou muitas delas. Pronto. Uma conta, independente de ser especial, poupança ou comum, vai ser possuída por uma ou muitas pessoas, que é o fato da conta conjunta. Beleza? Pronto. Só que aqui eu tenho uma relação o quê? De agregação. Se eu tenho uma relação de agregação, se eu tenho uma relação de agregação, para quem se recorda, ela enfatiza que sempre que uma pessoa for apresentada, no contexto desse sistema, eu complemente as informações de pessoa apresentando a classe na qual ela está agregada, ou seja, dentro do contexto do sistema bancário, quando eu apresentar um cliente, que é uma pessoa, faz sentido eu apresentar as suas contas como as suas contas relacionadas ao seu perfil, não é verdade? Sim, faz sentido. E é isso aqui que eu estou enfatizando com essa relação. Quando for apresentar uma pessoa, complemente suas informações apresentando as suas contas, certo? E aí a conta vai ter o seu movimento relacionado, enfim, certo? Então é isso aqui que eu estou representando dentro de um sistema bancário em um escopo pequeno. Isso aqui ainda está um escopo pequeno, não está representando o sistema bancário na sua totalidade, mas deu um entendimento do diagrama de classes, certo? Então é isso aqui que vocês vão fazer, certo? Quando vocês pensarem em diagrama de classes, vocês terão algo desse tipo. Se eu pedisse para o pessoal que já pagou o PO implementar isso aqui, vocês não teriam dificuldade. Por quê? Vocês já sabem exatamente as classes que estarão relacionadas. Vocês vão ter uma classe movimento, vão ter uma classe conta comum, que vai servir de superclasse para subclasses conta especial e conta poupança, o mesmo para a pessoa. E aí a gente já tem aqui os atributos, ó, só não coloquei os métodos para não deixar essa imagem muito carregada, mas a gente sabe que movimento vai estar se relacionando com conta comum, que pessoa vai estar se relacionando com conta comum também, certo? Então essa classe aqui está sendo relacionada por essas outras duas. Então vocês não teriam muita dificuldade para implementar esse sistema, certo? Se eu pedisse para fazer esse sistemazinho aqui nesse escopo, beleza? Então esse é o principal intuito do diagrama de classes, proporcionar melhor entendimento de um software, certo? Melhor entendimento de um sistema. Então, por isso vocês estão aqui nessa disciplina de projeto detalhado de software. E aí, nas próximas aulas, a gente vai aprendendo a enfatizar coisas relacionadas a isso aqui, certo? A determinados padrões que são aplicados, e esses padrões são muito legais, porque eles são úteis em contextos específicos, certo? E a gente vai discutindo sobre isso, beleza? Então, para a aula de hoje, era isso que eu tinha preparado, só concluir esse assunto que ficou pendente, que eu não quis terminar na aula passada, porque estava muito pesado. Então, nós vimos, ao longo de toda esta aula, a importância do diagrama de classes, certo? E aí vocês viram o quanto ele é importante, tão importante quanto o diagrama de casos de uso, que foi o primeiro que vocês trabalharam. Vocês viram os elementos que compõem o diagrama de classes, certo? Viram todas as suas associações, viram essas agregações, enfim, viram várias coisas legais. E ficou evidente, espero para vocês, tenha ficado evidente, esses aspectos com o nosso pequeno exemplo do sistema bancário, beleza? Então, é isso, pessoal. Aqui está a referência que eu utilizei, o capítulo 4 desse livro. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar algo? Quer enfatizar alguma coisa?
Senão, vocês estão liberados. Alguém quer questionar algo? Não? Pronto, então acho que é isso, pessoal. Agradeço aí pela atenção de vocês. Espero ter deixado claro esses aspectos do diagrama de classes, e aí vai ser o nosso próximo milestone, certo? Eu vou postar lá no Cigarro, vou pensar em outra situação bem divertida. Espero que vocês tenham se divertido com a primeira lá do diagrama de casas de uso, com o sistema do hotel compilado. E vou pensar em outra coisa divertida e eu coloco lá no Cigarro para o segundo milestone de vocês, beleza? Então é isso. Pronto, eu tô terminando ainda de corrigir todos os artefatos, Caio, e aí eu vou postar as notas de vocês, certo? Porque como eu tenho 3 turmas, muitos trabalhos, aí tô tendo um pouquinho de trabalho para isso, certo? Mas se preocupe não que em breve eu coloco lá, mas no mais tá tudo legal que eu já corrigi. O pessoal caprichou aí, então as expectativas estão sendo satisfeitas. Turma que é fera. Então é isso, pessoal. Até amanhã. Se cuidem e um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu.